programa da Estação do Saber, Conexões. Eita, eita, eita. E este programa é o último da série Cuidando de Gente. Aprendendo como lidar com gente. Às vezes é fácil, às vezes não. E para conversar sobre esse tema, eu vou convidar aqui o neurocientista Fernando Lauria. Vem para cá, Fernando! E para abrir nossos trabalhos, mandar um beijo quis, Fernando, para quem? Sempre, para o Pro nosso governador. Isso. Para o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, e para a nossa secretária, Rovena Brito. Beijo, quis para vocês, os nossos superintendentes, Leninha e Ezequiel, da Educação Profissional e da Educação Básica, que apoiam também a TV Conexões e toda a rede, os complexos integrados de educação. Então, gente, qual é o tema de hoje? É o terceiro episódio do Aprendendo a Lidar com Gente, Relacionamentos Inter e Transpessoal. E aqui, maravilhosamente, estão conosco dois músicos do Colégio Manuel Novaes. Alexandre Caíque e João de Sá. Falei certinho? Eita, palmas para ele, que é muito bom. Dá uma palhinha aí para a gente, vamos lá? Fazer uma introdução rápida na nossa conversa aqui. Que maravilha, eles são bons, gente. Gente, Fernando, sobre esse tema, nós já tivemos o primeiro episódio e o segundo episódio. Ah, você perdeu? Ah, então, chegue lá no YouTube, TV Conexões, a Estação do Saber é o nosso endereço, e você vai ver os outros episódios que nós gravamos aí em abril, em maio. Agora, nós estamos aqui em julho, e aí vamos encerrar essa série para começar outra série, né, Fernando? Bom, e aí vamos fazer um resumo do que nós vimos no primeiro episódio e para o segundo episódio, porque aqui está conosco, né, a escola Oliveira Brito. Palmas para essa escola! Escola estadual. Obrigado, diretor. Vamos fazer um resumo do que nós já vimos, até para situar aí quem chegou agora na TV Conexões. Você sabia que nós também transmite a TV Conexões, os programas da TV, a TV 40 Graus, no streamer Soul. Então, procure Soul TV, é gratuito, e lá você vai encontrar a TV 40 Graus, que todo dia, meio-dia, nós estaremos para lá. E o Estação do Saber, que horário é? Toda sexta-feira, 15h30, tem um programa novo. E depois de toda a nossa programação, você encontra lá no YouTube. Vamos fazer um resumo, Fernando? Claro. Então, uma boa tarde para você. Boa tarde para todos que estão aqui conosco, que também estão nos assistindo em casa, no trabalho, onde quer que seja, pelo celular. Mas muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, também depende do horário, né, que a pessoa estiver assistindo. Mas foi muito interessante, e até para instigar você que está nos assistindo hoje e não assistiu os outros programas, no primeiro encontro que nós tivemos, nós falamos exatamente e trouxemos o conceito a respeito do que é inteligência emocional, do que é a inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal. No segundo encontro, nós tivemos a possibilidade de associarmos esses conceitos que já haviam sido trazidos no primeiro encontro, num contexto familiar. Então, trouxemos a importância da relação com a família, da comunicação com a família. E finalizamos o nosso segundo encontro falando um pouco sobre o uso da tecnologia e o impacto, sobretudo, desse uso excessivo de tecnologia, o que isso tem nos trazido e o que isso tem influenciado as relações humanas. Gente, o nosso subtema do programa é cuidar de nós e do outro, faz a gente se sentir útil.
principalmente do outro. Agora, ser cuidado faz a gente se sentir amado. Ô, Fernando, como é bom se sentir amado, Nem né? fale. Esse foi um enfoque que a gente deu nos 2 encontros passados que tivemos e trazemos para esse também, porque eu acredito e reforço mais uma vez que talvez o amor, isso eu não tenho dúvida, seja o sentimento mais transformador que a gente tem, não é? Então, quando nós amamos e quando nos sentimos amados, isso realmente tem o poder de transformar. No programa de hoje, nós vamos falar de diversidade e inclusão. Que cuidados são esses? E também nós vamos estar trabalhando com comunicação eficaz em relacionamentos e desafios da contemporaneidade para essa adolescentada toda, que é o nosso público maior, né? Então, vamos começar, Fernando? Vamos. Então, eu lhe faço já a primeira pergunta, que é cuidado. O que a gente quer dizer? O que a gente vai abordar com diversidade e inclusão no cuidado com o outro? Perfeito. Eu acho esse um tema muito prudente e a gente precisa discutir, e eu tenho sempre tido a oportunidade de levar esse tema e discutir esse tema nas minhas formações, nas minhas aulas, nas minhas palestras, porque precisamos, num primeiro momento, entender que todos nós que estamos aqui presentes nesse auditório hoje, todos nós trazendo nesse conjunto todo, vocês que estão também nos assistindo, somos seres únicos. Eu digo que cada um de nós se formou como pessoa, como indivíduo, e isso nós já dissemos um pouco também nos outros encontros que tivemos, todos nós nos formamos através dos diversos estímulos que recebemos ao longo da vida, e esses estímulos eles começam ainda dentro da barriga da nossa mãe, então a nossa construção como pessoa, ela começa a se dar ainda na vida intrauterina, e a partir daí vamos nos tornando seres únicos. Eu aprendo de uma maneira única, você, Robson, aprende de uma maneira única, e cada um de nós que estamos aqui também aprendemos de uma maneira única. E a partir daí surge o conceito de diversidade. A diversidade, na verdade, é exatamente esta personalidade, esta exclusividade que cada um de nós traz, independentemente da nossa raça, da nossa religião, do time de futebol, se eu torço para o Bahia ou se eu torço para o Vitória, não é? Da nossa orientação sexual, da nossa identidade de gênero, todos nós somos seres únicos. E aí vem todo o contexto que nós temos que discutir a respeito desse, dizendo respeito e relacionando a possibilidade que nós temos de respeito a essa diversidade que é tão importante. Eu diria, e me corrija se eu estiver equivocado, que nesse patamar de conceito, nós estamos falando de singularidade. Sim, então, perfeito. Esse eixo que a TV Conexões vai trabalhar ao longo desse ano é o eixo das singularidades. Então, nós somos indivíduos singulares. É correto a gente? Perfeito. Eu poder Incrível. dizer isso? Sempre, sempre. E singulares em todos os sentidos. Eu trouxe aqui a possibilidade de falar do aprendizado em si. Somos singulares na nossa forma de aprender. Eu, por exemplo, Fernando, tenho a possibilidade de aprender muito mais facilmente por questões visuais. Então, se você me apresenta um slide, se você me apresenta um mapa mental, se você me apresenta uma figura, eu absorvo muito mais fácil esta informação que está sendo trazida a mim através de questões visuais. Você pode ser mais auditivo, então você às vezes nem precisa anotar, mas só o fato de você ouvir alguém te contar alguma coisa, ou o professor te passar alguma coisa, isso permite com que você consiga aprender. Mas essa diversidade, ela também se aplica a diversas outras condições que eu já até disse e trouxe. Quando nós falamos da diversidade, e eu sempre digo que inclusão, o que é inclusão? Incluir nada mais é do que você respeitar essa diversidade. E aí, geralmente, a gente liga a palavra inclusão exclusivamente a um contexto em que nós apresentamos uma pessoa com deficiência e precisamos incluir essa pessoa com deficiência. Isso também é inclusão, não é? Mas eu digo que a inclusão, ela
pode tornar-se, deve tornar-se mais abrangente, quando a gente também tem possibilidade de promover uma educação que seja uma educação antirracista, de nós promovermos uma educação que seja uma educação anticapacitista. E o que é o anticapacitismo? É a possibilidade de pensar que mesmo que eu apresente alguma deficiência, seja ela uma deficiência física, seja ela uma deficiência invisível, e aí quando nós falamos, por exemplo, em autismo, quando nós falamos em TDAH, nós estamos falando de condições e de deficiências que são invisíveis, que eu não vejo. Não afeta a minha questão intelectual, mas sem dúvida nenhuma compromete o meu dia a dia, compromete a minha vida. Então eu estou falando dessa possibilidade de inclusão também, eu estou falando da questão relacionada à orientação sexual. Se a pessoa será heterossexual, se a pessoa será homossexual, e esta também é uma condição, e aí a gente liga isso também às questões voltadas à identidade de gênero. E o que é a identidade de gênero? Eu estar num corpo de homem e não me enxergar como homem. Isso acontece por quê? E a ciência nos traz considerações com relação a isso. O desenvolvimento anatômico, o desenvolvimento sexual anatômico, ele se dá em um momento diferente do desenvolvimento sexual cerebral. Primeiro se dá o desenvolvimento sexual anatômico e depois se dá o desenvolvimento sexual cerebral. Nos episódios anteriores, a gente conversou a respeito do potencial que o cérebro tem de poder e de permitir com que nós nos expressemos da maneira como nós somos. E olha como é importante essa questão de trazer o respeito a essa diversidade. Quando nós falamos numa pessoa transexual, nós falamos de uma pessoa que, na verdade, nasceu no sexo feminino, porém o seu desenvolvimento cerebral se deu no sexo masculino. Então, nós temos aí um contraponto entre o sexo anatômico e o sexo cerebral. Isso faz com que ela não consiga se enxergar naquele corpo feminino ao qual ela nasceu. E esse contexto todo, Robson, eu acho muito importante, porque a partir do momento que nós entendemos todos esses princípios que nos são trazidos, a gente tem muito mais possibilidade de respeitar essa diversidade. Você traz um assunto que eu vou fazer outros links, por exemplo, gente, com a cultura. Está imbricado aí, quando nós nascemos e somos seres sociais, né, essencialmente social. Não existe homem sem relacionamento, sem o outro. Então, nós nascemos numa sociedade grupal. Sim. Mas nós nascemos já numa sociedade que tem conceitos e preconceitos, né? E onde nós, enquanto adolescentes, que somos formados neste ambiente, mas no mundo agora repleto de informações e liberdades. Então, como que fica essa relação quando a minha cultura diz para eu ir por um caminho, mas meu entendimento social é de respeito ao outro, né? Como é que essas contradições desse nosso século? Bem, pergunta complexa que você me trouxe agora. Poderíamos ficar horas conversando aqui sobre ela. Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que discutir. Como que a gente se forma como pessoas? Como que a gente se entende? Como que a gente se mostra como indivíduos? Através das memórias que nós vamos criando ao longo da vida. Uhum. Então, o que acontece? Eu nasço com preconceito? Não, ninguém nasce com preconceito. Eu vou adquirindo preconceitos porque conceitos distorcidos me são trazidos ao longo do tempo, e eu vou associando esses conceitos distorcidos e estabelecendo juízos que também são distorcidos. Então, culturalmente, voltando até o que eu estava falando, nós vivemos numa sociedade que ainda é uma sociedade machista, nós vivemos numa sociedade que ainda é uma sociedade que preza pela heteronormatividade, ou seja, homem tem que casar com mulher, homem tem que se relacionar com mulher, e esta é uma questão cultural que, na grande maioria das pessoas, já está consolidada em suas memórias, e isso é passado para as gerações seguintes e acaba sendo interiorizado todo esse processo de preconceito com relação a essas questões culturais que são trazidas. Mas o que a gente tem percebido, e eu de fato digo a você, que a geração de agora, esses meninos, essas meninas que estão aqui conosco,
eles já trazem, porque vamos tendo uma evolução com o passar do tempo também, e vamos permitindo, inclusive, com que nós tenhamos possibilidade de uma aceitação maior dessa cultura na qual eles estão inseridos, não é? E o que eu percebo é que a nossa geração, comparada com a geração deles, nesse sentido, já trouxemos uma evolução, eles trazem uma evolução muito grande, se fizermos uma comparação deles com a gente. A aceitação a respeito de toda essa possibilidade de você poder se exprimir, a aceitação relacionada à condição de que, sim, eu tenho que respeitar o que você é, porque se eu vejo, como eu disse agora há pouco, uma pessoa transexual, eu estou falando de uma pessoa que sofre por estar dentro daquele corpo, que é um corpo que não condiz com o sexo cerebral dela. Então, acho que toda essa conceituação tem sido trazida. É óbvio que, ao mesmo tempo que a gente tem esses benefícios culturais sendo trazidos à medida que evoluímos e a sociedade evolui, nós também temos algumas condições que nós já conversamos em outros momentos e que acabam sendo um contraponto e não trazendo tanta produtividade como a questão do uso excessivo da tecnologia. Então, a gente tem contrapontos nesse sentido. Mas o que eu percebo é que esses dias eu fiquei muito feliz que eu dei uma palestra falando exatamente desse tema. Nós estávamos falando sobre orientação sexual e identidade de gênero numa aula de pós-graduação. E uma mãe, depois de um tempo, chegou, a mãe tinha princípios religiosos que não concordavam com as questões voltadas à orientação sexual do filho, e ela, depois da aula, chegou para mim e falou: Fernando, depois da sua aula, entendendo o que você disse, eu convidei o companheiro do meu filho para que ele pudesse vir jantar em casa. E hoje eu acolho toda essa diversidade de uma forma muito concreta. E isso é muito bonito. Eita, danados. Isso me traz, gente, uma outra questão que você já vai falar sobre ela, sobre acolhimento. Você deu a deixa aí, eu já ponguei. Já ponguei na... Qual é a importância de olhar o outro nessas singularidades e acolher? Mas você não vai responder agora. Vamos aqui para um break cultural e já voltamos já. Antes, eu vou aqui com Alexandre Caíque e João de Sá, esses dois músicos maravilhosos do Colégio Manuel Novaes.
Já vamos para o intervalo e já voltamos já já. É Vapit Vupit. Quem abre portas e caminhos chega junto com você. Quem cuida com todo carinho pra fazer todo mundo crescer. Quem respeita as diferenças, suas raízes, suas crenças, dá futuro pra semente, sua terra, sua gente. Quem é parceiro e se importa com você. Quem joga duro pra fazer a Bahia avançar. Quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Quem chega junto pra Bahia ir em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Gente, voltamos assim com emoção, lindo, 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 lindo. Eu falei que ia ser rápido o intervalo, mas eu não falei que ia ser emocionante. Eu estou aqui, ó, todo arrepiado, Fernando. Coisa linda. Música é música, né? É verdade. Acolhe. Sem dúvida. Então vamos lá. A importância do acolhimento em qualquer espaço dessas singularidades. Quando eu falo em acolhimento, quando nós falamos em acolhimento, automaticamente a gente liga esse acolhimento a afeto. E eu sempre digo que precisamos construir uma cultura em que nós promovamos uma educação que seja humanizada. O que é, por exemplo, o educador humanizado? E entendam que quando eu falo em educador aqui, eu não estou falando somente do professor que está dentro da sala de aula. Todos nós somos educadores. A partir do momento que temos possibilidade de ensinar alguma coisa para alguém, nos tornamos educadores. E o educador humanizado é aquele que tem possibilidade de passar os seus conhecimentos através dos olhos da afetividade, do carinho, mas, sobretudo, sob os olhos do amor. Então, a educação humanizada, ela promove esse acolhimento. E eu digo que a educação humanizada, ela não é só humanizada, como ela também é humanizadora. A partir do momento que eu promovo o acolhimento, eu tenho possibilidade de permitir com que todos nós, que dia a dia, e por que eu digo dia a dia? O Fernando de hoje, certamente, será um Fernando diferente amanhã. Porque eu aprendo essas nossas trocas aqui, as nossas conversas, o que os meninos trazem com relação às emoções que eles nos despertam com as músicas, tudo isso faz com que nós nos tornemos pessoas diferentes. E a partir do momento que vamos nos tornando diferentes, e a gente espera sempre que essa diferença e essa mudança seja para melhor, mas a partir do momento que nos tornamos diferentes, vamos permitindo e vamos possibilitando com que também nos humanizemos. Então a gente volta em todo aquele contexto que nós estamos discutindo desde o nosso primeiro episódio. Nós, humanos, para que nos tornemos humanos, precisamos nos relacionar com humanos. E, sobretudo, precisamos nos relacionar com humanos que sejam humanizados. Existem muitos casos e estudos de pessoas que viveram na selva, por exemplo, com macacos, e adotaram comportamentos, gestos nos macacos, porque os estímulos que elas tinham eram dos macacos. E aí que, mais uma vez, eu reforço, para que nós nos tornemos humanos, precisamos ter contato com humanos, para que aí adquiramos hábitos e possamos nos humanizar. Então, nós precisamos nos disciplinar no sentido de que as redes sociais, elas têm que estar a serviço
das nossas relações humanas. E não o contrário, não a rede social ditar regras ou ditar hábitos que nos afastem do calor humano, do acolhimento, como muitas vezes a gente vê quando usamos excessivamente as redes sociais. Com certeza. Até discutimos isso no nosso segundo encontro, no Foi. nosso segundo episódio, e reforçamos muito a questão das redes sociais. O que acontece com esse uso excessivo das redes sociais, só trazendo um pouco do que nós discutimos, e quem quiser se inteirar mais desse assunto, volte um capítulo para poder nos assistir. Mas o que precisamos entender, que ali o que é mostrado e o que é postado, e isso eu digo por mim, e podemos dizer por todos nós, que a gente posta o que é melhor, não é? A minha foto que eu saí melhor, eu escolho ali, e aí eu posto a foto que eu estou melhor. Então, eu sempre falo e reforço, precisamos entender que, muitas vezes, a grama do vizinho pode ser mais verde do que a nossa grama, mas, às vezes, a grama dele é falsa. Às vezes, ele não precisa regar, ele não precisa adubar, ele não precisa ter o cuidado para que essa grama cresça e fique verde. E nós precisamos disso, nós vivemos essa realidade. E eu acho de verdade que quanto mais nós pudermos mostrar a nossa vida como ela é, e, sobretudo, que nós não vivamos dependente daquela rede social, isso vai fazer com que nós sejamos mais felizes. Tem um livro, que eu não lembro a autora agora, mas que transformou muito a minha vida, Robson, quando eu li, que se chama A Arte de Ser Imperfeito, a coragem de ser imperfeito. E isso é muito importante. A partir do momento que nós aceitamos que podemos errar, porque você pode errar, eu posso errar, e eu sempre digo isso, eu trabalho muito com palestras. Eu vou dar uma palestra, se eu já sair de casa com mais cabelo branco do que eu tenho, pensando que podem me fazer uma pergunta que eu não saiba, e é óbvio, eu vou me dedicar e estudar para que eu possa dar o melhor, e eu dou o meu melhor. Mas eu também não sou obrigado a saber tudo, e eu não sei tudo. A nossa construção e o nosso aprendizado, ele é constante. Então, a partir do momento que eu me aceito e que eu me dou o direito de ser imperfeito, e isso não quer dizer que eu não tenha que melhorar sempre, que eu não tenha que buscar essa melhora sempre, a partir do momento que eu me dou o direito e tenho coragem de ser imperfeito, eu levo a vida de uma maneira mais leve. E isso vale para as redes sociais. Ali, a gente vê muitas vezes uma perfeição que é fake, uma perfeição que não existe. E quando eu entendo que é bonito ser imperfeito também, e que eu sou bonito da maneira como eu sou, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou gay, se eu não sou gay, isso não faz diferença. Somos todos humanos e somos bonitos dentro daquilo que temos e que trazemos. Nós somos processo. Nós aprendemos num trilho processual. Às vezes esse trilho ramifica, mas nós somos processo. Então, essa crença limitante nos castra. Sem dúvida nenhuma. Nos castra e, às vezes, o colega não entende, vai na vibe dessa crença limitante e aí surgem os abusos, Fernando. O Sim. contrário do acolhimento, né? Exatamente. E aí, quero que você já diga uma dica, porque o próximo episódio com Fernando Lauria é não à violência, não ao bullying. Então, Ótimo. A partir de agosto, a nova série com Fernando Lauria, conversando com vocês sobre não. Não é não em todos os sentidos, e não à violência, não ao bullying. Já pode dar uma palhinha para a gente, mas... É sempre assim. É sempre assim, né? Nossos reclames, meninos. Vamos para o intervalo comercial. E antes vamos ouvir aí nossos músicos.
intervalo, porque eles acabaram com o apresentador aqui para me recuperar. Lindo. Intervalo comercial, voltamos já já. Oi, eu sou o Ursinho Atento. E eu, a Lulu Alerta. A gente está de volta para lembrar você. A violência sexual e o trabalho infantil ainda atingem muitas crianças. Estamos nessa luta e convidamos você a se juntar a gente. Lembre-se, a exploração sexual e o trabalho infantil são crimes. Procure o CRAS ou CREAS para atendimento. Disque 100 para denunciar. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Gente, voltamos com essa maravilha aí musical, música clássica é uma maravilha, né, Fernando? Coisa Esses linda. meninos, o CETEP de música aí do Manuel Novaes, é maravilhoso. E aqui está conosco aqui essa garotada que tem sensibilidade na veia. Você está na TV Conexões, o seu programa A Estação do Saber. Oferecimento Governo do Estado da Bahia, a Secretaria da Educação, governo que cuida de gente. E aqui nós estamos com o nosso querido neurocientista Fernando Lauria, que já é da TV Conexões. Com muito você orgulho. pode encontrar. Fernando, vamos dar um spoiler aí da questão da sua nova série e que se encaixa um pouquinho aí a questão do bullying e dizer não à violência e sim ao acolhimento. Sem dúvida, porque quando nós falamos em bullying, e hoje trazemos a questão do cyberbullying, que é o bullying que é desenvolvido através das mídias, da tecnologia, da internet, nós falamos de uma condição que afeta diretamente regiões do cérebro que estão ligadas com as emoções. Então, as características e as áreas envolvidas quando uma pessoa sofre em bullying, cyberbullying, estão ligadas com áreas cerebrais de pessoas que passam por ansiedade, que passam por depressão. É uma conversa longa que nós podemos ter através dos próximos episódios, relatando e permitindo com que nós, de fato, tragamos a importância dessa reflexão e desse assunto para o nosso dia a dia. Que maravilha! Gente, chegou a hora que nós vamos interagir, nós vamos falar de relacionamento. Temos perguntas do auditório. Fernando, enquanto os alunos aí se preparam para perguntar, a equipe aí já se prepara, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, desse acolhimento, da chacota, que leva ao bullying. Sim, né? está diretamente. Você entra uma pessoa com singularidade, você ri, você não acolhe. Como é que funciona isso na cabeça de quem está excluindo? Porque isso é uma atitude de exclusão? Sim, total. Então, vamos lá. São traumas que são gerados, né? E quando nós falamos nesses traumas, nós falamos realmente de amarras que a pessoa pode criar, ou seja, de resistências que ela pode ter com relação a diversas atitudes, não só no convívio social, mas também trazendo uma problematização relacionada à saúde mental desta pessoa. Então, nós vemos muitos quadros em que as pessoas se automutilam, em que as pessoas tentam suicídio. Nós não vemos a gravidade que muitas vezes acontece por conta dessas chacotas que nós podemos
praticar muitas vezes de bobeira, às vezes até sem a intencionalidade e a maldade que nós realmente não temos noção e que pode gerar uma condição extremamente desagradável e comprometedora nas pessoas que estão recebendo essas chacotas. Quantas crianças, quantos adolescentes chegam a esse extremo do suicídio, mas dizer, eu não quero mais frequentar a escola. Também. Eu vou me excluir daquele ambiente familiar, social, porque a sociedade o repeliu na sua condição de ser. Não é isso? Mas vamos para o auditório, Fernando? Claro. Essa troca maravilhosa. Estou esperando. Temos perguntas? Temos... Alô, alô, quem fala? Boa tarde, eu sou estudante do Oliveira Brito, me chamo Maria Clara, e eu fiquei com a pergunta de como lidar com o distanciamento e a indiferença dos nossos pais referente aos problemas que a gente lida na adolescência. Boa. Muito boa pergunta. E essa pergunta até tem sido recorrente com relação aos nossos encontros. E eu sempre tenho dito, Maria Clara, né, que é muito importante que nós entendamos que quando passamos pela adolescência, temos características, e eu costumo chamar de domínios, né, que são muito próprios da adolescência, porque o nosso cérebro está passando por diversas transformações durante esse período da adolescência. E muitas vezes, essas transformações, elas são incompreendidas pela sociedade como um todo, não só pelos nossos pais em si, e eu digo isso porque eu também passei por essas condições quando fui adolescente. Já faz um certo tempo isso, mas eu também passei por essas questões. Precisamos entender duas coisas. Primeiro, os nossos pais sempre querem, ou quase sempre querem, não são todos os pais, mas a grande maioria deles, querem o nosso melhor. E às vezes, no querer o nosso melhor, eles acabam fazendo com que nós tenhamos a possibilidade de sermos repreendidos com medo de que nós saiamos, de que nós nos aventuremos, sobretudo em situações que podem gerar um determinado perigo. Então eu sempre digo, e nós dissemos isso, e até convido você, Maria Clara, que assista o episódio passado, em que nós falamos muito fortemente sobre a comunicação. E como a comunicação é importante, sobretudo quando trazemos a questão do diálogo. Se estamos passando por um momento em que existe esse embate, em que existe muitas vezes essa dificuldade no diálogo, que nós possamos sentar, nos reunir e a partir daí estabelecer um diálogo franco, mostrando as nossas dificuldades, as nossas fragilidades de ambas as partes, nós como adolescentes e os pais também presente, porque tudo isso promove uma harmonia. E aí todos nós conseguimos conviver com muito mais tranquilidade nesse sentido. O diálogo salva vidas, né, Fernando? Muito. Alô, alô, quem fala? Temos perguntas? Boa tarde, me chamo Rafael Gouveia, também sou do Colégio Oliveira Brito, e eu gostaria de saber como que a escola pode melhorar o seu ambiente escolar em relação à comunicação e cuidados com as expressões diversas dos estudantes. Fernando. Perfeito. Esse é um trabalho constante, Rafael, e que a escola vem nessa construção também, porque da mesma forma que nós trouxemos toda a conceituação cultural da sociedade, a escola também traz uma bagagem ao longo dos tempos em que ela tem necessidade de se abrir. Eu tenho percebido, e sou muito sincero em dizer para você, eu fico muito feliz quando eu venho à Bahia e tenho possibilidade de visitar os complexos integrados, porque o que eu percebo de acolhimento de uma maneira muito diferente do que nós vemos em outros lugares, é algo que me fascina e que, inclusive, eu levo como modelo e propago para os outros lugares que eu vejo que são um pouco mais fechados. Mas é óbvio que, mesmo assim, ainda existem pontos que nós precisamos melhorar. Esse é um trabalho conjunto, feito entre vocês, discentes, e os professores, os docentes, a gestão, a direção, e é muito bom nós termos um gestor, nós temos um diretor participando desse momento, porque muitas vezes o que eu vejo é o seguinte, os professores tentam fazer a mudança, mas a gestão barra a mudança. Então nós vemos que há necessidade de uma integração da comunidade escolar em si, e aí eu estou falando gestão, professores, vocês, alunos, e não só professores, as pessoas que cuidam da cozinha, as pessoas que cuidam da limpeza, as pessoas que cuidam da segurança, todos nós fazemos parte dessa comunidade e precisamos, em conjunto, mudar essa cultura. É fácil? Vai acontecer do dia para a noite? Não, mas a gente precisa sempre estar dando um passo à frente para que ela de fato aconteça. Então nós temos que criar políticas públicas, ações, essa relação do outro com o outro na comunidade,
derrubar os muros. Eu adoro derrubar muros. Esses muros são limitantes. São muros invisíveis e muros concretos. Eu sempre falo, tem uma frase muito bonita que eu gosto: nós precisamos construir pontes ao invés de muros. E é isso, porque a ponte nos une, né? Ela permite com que nós passemos para o outro lado. E os muros nos separam. Como é que eu estou de tempo aí? Então, os muros nos separam, né, Fernanda? Sem dúvida, com certeza. Então, olha, o tempo foi bom. Gente, muito bom receber vocês aqui no auditório. Foi bom estar com vocês nessa série. Fernando Lauria volta com a gente. Tem vários programas que ele volta. Olhe, atenção, atenção. Nós estamos em julho. Está acabando aí para que o prazo de inscrição para o Conecta Voz. O que é o Conecta Voz? O primeiro reality show musical da rede pública estadual de ensino. Está ali colado com o FACE. O FACE inicia, nós assumimos, Conecta Voz para todo o Brasil, voto instantâneo do público, mais de 2.000 alunos. O que você está esperando? Inscreva-se já, mande seu vídeo. Você que é cantor, você que é cantora, primeira fase, música autoral. Demais fase, melhor voz. Você que é cantor, você que é músico, se inscreva já, está terminando as inscrições. Setembro começa a segunda fase, agosto, primeira fase na sua escola. Cadê aqui? Na sua escola o FACE. Então, venha para o Conecta Voz, e Fernando vai ser um jurado, porque é um músico. Com muita honra. E Fernando, nos brinde com sua voz, com esse grupo vamos maravilhoso lá, com aí. Vou precisar de uma cola, que eu não sei a letra de cor. Então vamos lá. Inclusive, vou assumir a coragem de ser imperfeito, porque a música está num tom um pouco mais alto. Obrigado ao Teatro Xisto, já é a casa da TV Conexões. Obrigado à sua direção, aos técnicos que estão aqui conosco nessa luta. Agradecer o empenho, são profissionais de primeira. Gente, venha ao teatro, venha aos espetáculos e ao Teatro Xisto, veja a programação aí nas redes sociais. Vamos lá, Fernando? Vamos lá. Inclusive, como eu ia dizer, assumindo a coragem de ser imperfeito, que a música está num tom um pouco mais alto do que o meu, então, mas vamos assim, o importante é estar com eles. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio. Eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado.
Maravilhoso. Gente, próxima semana estamos aqui de novo. Vem com a gente. Tchau, beijo no coração. Até o próximo programa. Tchau.